Olá meus amigos, aqui é a professora Zaná que está falando, tudo bem? Esse é mais um vídeo do projeto Viajando com seu Psicólogo. Dessa vez falando de uma experiência de viagem na Mongólia. Um país na longínqua Ásia. Além de psicólogo, eu sou historiador e sempre fui fascinado pela história de Gengis Khan, que conquistou a maior parte do mundo conhecido daquela época. Chegou aos portões da Europa, chegou a conquistar a Coreia, a China, a Ásia Central, o Oriente Médio, só não conseguiu conquistar o Japão com seus samurais. Gengis Khan nasceu em 1167, morreu em 1227 e foi um dos maiores conquistadores da história. A Mongólia é fascinante, um país riquíssimo em história. Atualmente tem 3 milhões de habitantes. A China atualmente tem 1 bilhão e 300 milhões. Incrivelmente, a Mongólia, um país com muito menos população, conseguiu conquistar a China e tudo ao seu redor. O segredo? Gengis Khan foi um grande líder. Antes de Gengis Khan, a Mongólia era considerada pária da sociedade e da dinâmica geopolítica da época. Era um país composto por clãs e tribos que eram completamente divididas, brigavam entre si, sequestravam as mulheres de tribos rivais para servirem de esposas. E eles eram completamente dispersos, viviam do pastoreio. Mas Gengis Khan descobriu que eles tinham um grande poder, eles tinham enorme potencialidade, porque quem conseguia sobreviver e prosperar nas estepes da Mongólia, inóspitas, com um inverno terrível, com muito poucos recursos naturais, era capaz de qualquer coisa. Gengis Khan então teve um sonho. Ele uniu todas as tribos da Mongólia. No início através de guerras de conquista, depois através de alianças diplomáticas. E quando ele integrou toda a Mongólia, eles se tornaram invencíveis. A criança mongol com 2 anos já cavalgava, o adolescente cavalgava e utilizava o arco de maneira incomparável diante dos exércitos adversários. E era impossível parar as hordas de Gengis Khan. Eu quis conhecer esse país, conhecer essa história, conhecer essa cultura. Eu visitei no inverno, peguei menos 19 graus, mas valeu a pena, porque todas as experiências que eu tive a partir daí vão ficar na minha memória, vão ficar entranhadas na minha alma e permitiram que eu me transformasse enquanto pessoa. Eu visitei a antiga capital de Gengis Khan, na Mongólia, Karakorum, com templos budistas, com ruínas de palácios, ruínas da antiga muralha que cercava a cidade, muito interessante. Eu dirigi pelo interior do país com um guia, um motorista, e pegamos neve, dirigimos pelas estradas, pouco movimento. A Mongólia é um país territorialmente muito grande, muito extenso, mas que possui uma população relativamente pequena. Metade da população, 1,5 milhão, moram na capital, Ulaanbaatar, e 1,5 milhão moram nas estepes, no meio rural. Nessa minha visita à Mongólia, eu fiz questão de incluir uma experiência muito particular com a cultura mongol. Eu passei 2 dias e 1 noite hospedado nas estepes com uma família nômade. Eu fiz questão de ter essa experiência porque eu queria me sentir como na época de Gengis Khan, no século XIII. Lá eu poderia andar de camelo, andar de cavalo mongol, treinar arco e flecha, comer a comida típica da região e poder conversar com a família rural da Mongólia. Foi fantástico. Nós pegamos o carro, começamos pela estrada asfaltada. Depois saímos da estrada asfaltada e fomos para a estrada de barro. Depois nós saímos da estrada de barro e fomos pelas estepes com ondulações incríveis, uma Toyota 4x4. Até que chegamos ao acampamento da família. Eram 3 gers. Ger é a tenda típica mongol, circular, coberta com lã, toda estruturada de madeira. Nessa família tinha um casal de 50 e poucos anos, uma filha de 19 e um jovem filho de 22. Depois que eu cheguei, menos 19 graus, um frio danado. Quando eu desci da Toyota 4x4, o pé entrou na neve, digo, ai meu Deus. Quando eu olhei para o lado, tinha camelos, cavalos, tinha gado, tinha cães. E eu percebi que logo que eu desci, o patriarca estava numa escada
martelando alguma coisa, consertando o teto do curral. Quando eu olhei a filha, de 19 anos, estava carregando o combustível para o fogo dentro do ger, que em mongol significa lar. A mesma palavra para tenda no idioma local significa lar. E ela estava carregando esse combustível. E o combustível é estrume de camelo. Aqui para nós não fica nenhum tipo de odor dentro do ger quando queima esse combustível natural que é sustentável. Quando eu procurei o filho, eu vi que ele estava tangendo os camelos para dentro do curral. A mãe eu não vi. Primeira coisa que passou na minha cabeça, eu disse, puxa vida, cada um sabe o que tem que fazer. Cada um sabe qual é o seu papel nessa equipe. Porque para sobreviver sozinhos, você olhava 360 graus, só via a linha do horizonte. Menos 19 graus. Neve para todo lado, só se estivesse unido, se estivesse integrado. E essa é uma grande mensagem para as nossas vidas. Eu circulei, tirei fotos, vi os animais, conheci o sanitário. O sanitário ficava a 30 metros da tenda e era um biombo de madeira que escondia o buraco na neve com 2 tábuas de madeira para a gente ficar de cócoras, porque na Ásia não existe vaso sanitário, é o buraco que fica de cócoras. Então você escondia, protegia da porta do ger, mas no fundo era aberto, só viu menos 19 graus, o frio batendo e eu imaginando como vai ser se na hora de noite eu tiver vontade de ir no banheiro. Eu digo, não vou comer nada e não vou beber nada, porque eu tenho que ficar encolhidinho e protegido do frio. Por falar em frio, eu estava com uma segunda pele na perna, com uma calça de trilha, uma meia grossa e um sapato de trilha. Estava com a segunda pele de tórax, estava com um casaco, estava com um moletom, estava com outro casaco impermeável, cachecol, gorro e luva, e estava com frio. Menos 19 graus. Mas eu circulei, tirei fotos. Lá eles acordam quando o sol nasce e dormem quando o sol se põe. Então eu entrei no ger. Eu, a família de 4 pessoas, o motorista e a guia, que era a minha tradutora. E todos iríamos dormir numa única tenda. Eles têm 3 tendas, mas no inverno todos se concentram em uma só, para que possa compartilhar o calor e para economizar o combustível do aquecimento do local. Não é necessário dispersar por várias tendas, por vários gers. Quando eu entrei na tenda, já estava escurecendo, então eu vi a mãe. A mãe estava preparando a comida, ela estava amassando uma massa de pão frito. E foi muito interessante. A gente sentou numa mesinha baixa, típica oriental, todos em volta do fogão. Um fogão que serve para preparar a comida, preparar o alimento, mas também para aquecer o espaço. E começamos a conversar. Então eu percebi que a mãe estava preparando a comida, o pai estava cuidando da lenha, a menina estava preparando a mesa e o rapaz estava preparando a cama. E eu percebi mais uma vez que a família estava organizada como uma grande equipe, como um grande time, porque todos sabiam qual era o seu papel e todos espontaneamente, de modo automotivado, desejavam fazer o seu melhor. Só assim para sobreviver num ambiente tão inóspito, tão difícil, tão complicado. Lição para as nossas vidas. Então o patriarca perguntou, mas o que é que você veio fazer aqui? Menos 19 graus? Aí eu disse, se eu soubesse que era tão frio, realmente eu não tinha vindo. Mas eu queria experimentar a realidade da cultura mongol, interagir com eles. Quando eu olhei o ger, ele é circular por dentro, não tem parede, não tem porta, não tem pilastra, é um vão único. Eu olhei para um lado e tinha um altar com fotografia dos ancestrais, com imagens budistas, a religião, lá existe o culto aos ancestrais. Depois eu percebi que o closet da família, na verdade, era uma cômoda com 3 gavetas e tinha as roupas para as 4 pessoas. Depois eu olhei que a cozinha era apenas uma mesa com alguns utensílios, muito simples. Depois eu olhei para trás, vi 3 camas onde os convidados iriam dormir e a família iria dormir no chão, todos cobertos. E mais atrás tinha uma pia, uma torneira e um garrafão de água parecendo água mineral, que era onde eles utilizavam a água para lavar o rosto, escovar os dentes, lavar as axilas, porque com menos 19 graus eles só tomam banho a cada 3 semanas de ofurô em uma outra tenda, o que não foi meu caso, porque eu fiquei 2 dias sem tomar banho. Quando eu disse que minha vontade era conhecer a realidade mongol, a família ficou muito feliz, são muito acolhedores, uma hospitalidade maravilhosa. Então começamos a jantar. O jantar foi típico mongol, eu me senti como se estivesse no século XIII, num acampamento de Gengis Khan.
coxa de cordeiro cozida e batatas cozidas, e comendo com a faca na mão, e a gente conversando, a guia traduzindo, eu perguntando sobre a experiência dele, sobre a vida, como é ficar num lugar tão isolado. Eu perguntei, vem cá, se cair uma nevasca, e como é que vocês fazem? Sobrevivemos? Nós nos adaptamos? Mas o que é que vocês fazem se acumular muita neve no topo? Nós tiramos? E eu percebi que aquilo que para mim, como ocidental, urbano, seria um obstáculo intransponível, para essa família rural das estepes da Mongólia, eram apenas meras dificuldades que existiam para ser superadas. Grande lição para as nossas vidas. Conversando com essa família, aprendi lições incríveis para a minha vida. Eu fiz uma pergunta para eles. Por que vocês não vendem alguns desses camelos? Porque a gente pensa que, levando em conta o nosso referencial urbano, ocidental, aqui no Brasil, então uma família nas estepes, uma situação muito dura, sem eletricidade, era energia solar, sem água encanada, sem conforto. A gente imagina que eles passam privações, mas eles tinham muitos animais, 200 camelos, uns 300 cabeças de gado, várias cabras, uma Toyota 4x4 eles tinham, uma motocicleta. Mas por que eles não vendem algumas desses camelos, desses animais, e compram um apartamento na capital? Quando eu falei isso, todos começaram a rir. Me disseram, aqui na Mongólia é o contrário. Quem mora na cidade é que quer vender o apartamento para se mudar para o campo. Porque a nossa essência é no campo. Nossa essência é morando no Ger. E a ela, a matriarca, me deu uma aula sobre experiência de vida. Ela disse, você reparou que aqui o Ger é circular? Círculo é um símbolo de equilíbrio, de harmonia, de infinito. Reparou que não existem portas, quartos, nada separando? Só existe a transparência, o compartilhar da essência e da realidade. Só existe a verdade, não existe sombra, não existem obstáculos, não existe nada escondido. Tudo é transparente. E eu levei essa lição para a minha vida. Quanto mais nós pudermos viver de uma forma transparente, de uma forma plena, de uma forma compartilhada, de uma forma integrada, primeiro com nós mesmos, depois com as outras pessoas que compõem a nossa rede de relações. Quanto mais verdade, transparência, mais essência, mais plenitude, mais equilíbrio e mais paz. Nós queremos esconder, nós queremos construir muros, nós queremos portas trancadas, mas o mongol, ele quer vãos abertos, integrados, sem sombra, sem pilastra, sem parede. E é isso que a gente precisa levar para as nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas organizações, na nossa sociedade. Menos polarizações, mais harmonia, mais integração, mais complementaridade, mais espírito de equipe, mais tolerância às diferenças, mais harmonia entre os opostos. Na hora de dormir foi muito interessante, porque escureceu, nós jantamos, demos risada e fomos deitar. Então, nas 3 camas, eu, o motorista e a guia, e a família no chão, coberta. Eu só fiz tirar o sapato, o gorro e a luva, mas fui dormir com toda a roupa e mais 2 cobertas de 1 palmo de lã. Ainda assim eu fiquei com frio. De manhã, assim que o sol nasceu, todos nós levantamos, tomamos café. Eu tinha levado um livro com fotografias de Salvador e eu presenteei a família com o livro. E eles adoraram, me agradeceram bastante e foi uma experiência fantástica. Quero dizer para vocês que quando a gente viaja, a gente aprende. Quando a gente viaja, a gente cresce. Quando a gente experimenta outras culturas, a gente amplia a nossa consciência. Viajar é algo essencial para o nosso processo de individuação, de autodesenvolvimento e de encontro com a nossa alma. Eu descobri que a Mongólia se tornou uma grande potência na época de Gengis Khan porque se integrou. Eu descobri que aquela família consegue sobreviver e prosperar num ambiente tão inóspito porque eles estão unidos e têm um propósito compartilhado. Eu descobri que quanto mais estamos em contato com a verdade, com a plenitude, muito maior a nossa capacidade de autorrealização, de superação, de evolução e de aprendizagem. E é tudo isso que nós precisamos. Viajando com seu psicólogo. Boa jornada!